Boa tarde. Novamente. Boa tarde a todos e todas. Em nome do Sindalesc, eu gostaria de dar boas-vindas à nossa audiência e às nossas duas convidadas, a professora Marlene de Faveri e a Carolina Rodrigues Costa, isso, do Coletivo Valente, para a gente falar sobre o Agosto Lilás e a campanha Todos pelo Fim da Violência contra a Mulher. Eu sou Aline Covolo Ravara, vice-presidente do Sindalesc. De novo, agradeço a audiência de quem está nos assistindo e agradeço a presença das nossas convidadas. Assim, fiquei muito feliz que elas aceitaram, né, participar desse desafio aqui conosco. O sindicato, o Sindalesc, né, agradecer também o nosso presidente, né, que possibilitou que eu esteja aqui hoje, o Alexandre. E desde o início da pandemia, o sindicato tem mudado a forma, revisto a forma de comunicação com o seu associado. Então, toda semana a gente tem uma live, então, além da live sobre conteúdos sindicais, trabalhistas, e também a questão da valorização do servidor, porque a gente convida servidores para vir aqui contar da sua vida funcional ou de algum projeto que eles realizem. A gente também está trazendo agora temas de relevância social, e eu, Aline, como mulher, como pedagoga, como vítima de violência doméstica na infância e também de violência sexual, sinto uma enorme responsabilidade, também uma certa alegria da gente poder estar debatendo esses temas, né, e poder contar com outras duas servidoras públicas, então valorizando as servidoras públicas, e também são membros são pessoas que atuam em entidades sindicais, tanto a professora Marlene quanto a Carolina, do Coletivo Valente, e então valorização, de novo, né, do serviço público, do trabalho público, da universidade pública, né, e, enfim, a gente vai fazer uma primeira rodada de apresentações, né, e depois vai ter a explanação das convidadas, e a gente vai estar abrindo para perguntas também. Carolina. Então, boa tarde, agradecer o convite, a oportunidade, né, de estar nesse espaço para debater. Acho que o caminho para um mundo mais justo para as mulheres é o do debate, o da conversa, o do ouvir, né. Meu nome é Carolina, tenho 35 anos, eu sou assistente social, né, sou servidora pública no TJSC desde 2013, atuo como assistente social, e toda a minha percepção de mundo passa por aí, né, por uma profissão que ela é de mulheres subalternizadas, né, dentro do judiciário, que trabalha com uma camada da população também que é subalternizada, e é nesse percurso que eu tenho me enxergado e tenho feito a minha trajetória como mulher, como feminista. É isso, eu acho. Obrigada, Carolina. Professora Marlene. Professora, está sem som. É que a gente ainda não está 100% habituada. Está ouvindo bem? Tá. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né? Eu quero agradecer muito o convite da Aline e de estar com a companheira, que eu esqueci o nome. Teu nome é? Carolina. Carolina, daqui tem uma faixa em cima, eu não consegui ver. Aline, a Carolina e as pessoas que estão na retaguarda ali, né, também, porque sempre tem pessoas que já foram nomeadas. Quero agradecer o convite e dizer que é muito importante estar nesse lugar. Mas eu sou fui professora da Univale, depois da UDESC, durante 28 anos, me aposentei agora em janeiro, 33 anos de trabalho, 28 de UDESC, e sempre trabalhei com a disciplina História e Relações de Gênero, né? Então, assim, minha vida acadêmica e também minha vida de militante foi sempre pontuada na defesa dos direitos das mulheres, na questão do feminismo, das relações de gênero, contra todas as fobias. Eu escrevo, né? Eu escrevi muitos livros de história, agora aposentada eu estou escrevendo mais ainda, mas apenas livros, estou fazendo crônicas com denúncias feministas todos os domingos no portal Catarinas. A última de domingo é justamente sobre o tema dessa live, né? Violências que matam sonhos de meninas e mulheres. E
E por isso estou aqui, aceitei o convite e não me furto a falar e a debater e a construir um mundo menos desigual, mais equitativo, através da palavra e da linguagem, né? Espero tocar, sensibilizar algumas pessoas para que a gente possa melhorar esse mundo. Obrigada. Eu sou poetisa também. Eu faço poesia desde sempre e estou em as voltas de publicar um livro de feminismo e poesia daqui a pouco, não sei quando. É isso. Obrigada, professora Marlene. Para mim ainda é difícil, como a senhora já foi minha professora, também acabo chamando de professora. Eu gostaria, antes de devolver a palavra para a Carolina, de falar da minha emoção, né, como mulher, como ativista sindical, como servidora pública, da gente poder, numa entidade sindical, estar fazendo esse debate com pessoas que atuam no público, que atuam em entidades sindicais e a qualidade desse debate, né? De novo, a professora também integra o Portal Catarinas, então a gente está aqui com várias pessoas que representam a força do feminismo em Santa Catarina, né? Então, sim, eu queria dizer que eu sou vice-presidente. Desculpa, eu queria dizer que eu sou vice-presidente da Prudesc, Associação dos Professores da UDESC, e também lá a gente está com essa pauta muito forte, já fizemos lives e levamos. Que bom que nós somos mulheres sindicalizadas, que temos um lugar de fala, além de outros, né, de sermos mulheres e tal, e estamos aqui. Obrigada, desculpa. Então... Imagina, imensa gratidão. Eu vou devolver a palavra para a Carolina, para ela fazer a fala dela, e na sequência a professora Marlene também, e depois a gente dá sequência aí à conversa. Quando eu recebi o convite da Aline para estar aqui, e eu acho que eu esqueci de falar isso na minha apresentação, na verdade, quem está falando aqui hoje não é só a Carolina, mas também é o Coletivo Valente, né? É um coletivo que a gente tem de mulheres do Poder Judiciário. Ele nasceu no ano de 2018, atrelado ao Sinjus, que é o sindicato do qual eu sou diretora nesse momento, né? Eu sou sindicalista, estou na atuação sindical. E desde então a gente vem galgando passos na organização, né? No início, o Sinjus que dava um empurrãozinho nas valentes, e eu acho que hoje as valentes dão um empurrãozinho no Sinjus, que a gente já está conseguindo pautar alguns debates e trazer, né? Então, ele começa, a gente tem um primeiro encontro de mulheres em 2017, a partir daí se organiza a edição de uma revista que tem esse mesmo nome, que é Valente, até trouxe uma aqui para mostrar, essa acho que é a segunda edição, que era feito pela jornalista do Sinjus, mas assim, ele era pouco do coletivo, né? Ele era mais da instituição do Sinjus, e daí depois disso veio o coletivo. Foram feitos alguns encontros em 2019, e esse ano a gente, da nova gestão do sindicato, se organizou nas diretoras. São 60% de mulheres diretoras no Sinjus, que hoje está em consonância com a categoria que é 60% de mulheres, também no judiciário. E aí a gente começou a trabalhar a partir do grupo de WhatsApp e de uma página no Instagram, né? E trazendo, né? Hoje a gente está com 70 mulheres. Eu acho que quando eu olhei no início do ano, eram aproximadamente 30. Então a gente conseguiu dobrar de participantes que vêm pela própria pauta das valentes, né? O que tem sido uma tarefa para nós, assim? É falar da gente mesmo para se reconhecer nesse espaço de luta feminista. Não é olhar para o outro, né? É olhar para a gente e, a partir daí, criar conexão. Como um espaço para agregar, para receber. Como eu falei, eu sou assistente social e essa é uma coisa que me pega muito. Assim, talvez, se eu penso na minha contribuição do grupo, como que a gente falhou, e daí falo de um lugar progressista, para acolher a demanda das pessoas e criar vínculo, né? Então, essa é a nossa tarefa. Essa mulher, ela tem que chegar, e eu não posso achar que a demanda dela é pequena, é menor. Não, é a nossa demanda do cotidiano, né, da vida. E é isso que a gente tem feito. Então, se você entra no grupo, a gente vai falar das experiências cotidianas, do sofrimento no trabalho, das vitórias no trabalho. E a partir disso a gente consegue se conectar com a outra mulher, que talvez seja a mulher da periferia, talvez seja a mulher do campo, né? Talvez seja a mulher de uma classe mais alta, mas que também sofre violência. Então, a partir da nossa experiência, de eu me reconhecer nas colegas, elas em mim, a gente se reconhece nas outras.
essa é uma preocupação que a gente tem grande, de não olhar a luta só no outro e transformar ele também em objeto, né? Ele tem que ser na minha relação com ele. E, assim, isso tem sido muito interessante nessa questão do apoio, né? Eu acho, assim, que como estudante, como assistente social, como estudante, eu sempre me interessei pelas questões do Estado, né? Para mim... E daí eu me descobri como feminista nesse processo da relação com as outras mulheres, né? Eu acho que até o meu nível de leitura ele é bem pequeno, é na vida mesmo, na dor e na delícia da vida. Então, assim, hoje o Instagram ele funciona, a gente já conseguiu colocar, que era uma coisa difícil, organizar as publicações, pensar os temas que a gente quer falar. Conseguiu fazer alguns materiais também, que eles são bem coletivos mesmo. Então, saiu a carta aberta, saiu um vídeo de apoio às lutas contra o preconceito racial, que ficou bem bonito, a gente fez via WhatsApp. Saiu uma foto agora para o mês de agosto. Então, isso já é que as mulheres bordaram, e tudo isso na pandemia, né? Que é cada uma em casa. Então, isso, assim, tem sido maravilhoso, tem sido o melhor espaço, no caso, para mim, e acho que para as companheiras aprender o que é o feminismo, aprender a ser feminista, né? E é um relato, sendo um relato da nossa experiência cotidiana, então, enquanto mulher do judiciário, eu também queria trazer aqui para o debate, até para poder compartilhar com a professora Marlene e escutar dela um pouco também, a minha experiência é de atender mulheres em varas de família e infância, né? Então, eu acho assim que, como assistente social, o primeiro choque que eu tive, que me balançou muito, foi atender uma mulher no processo de estupro, e quando eu chamo ela para atendê-la, ela me pergunta sobre o primeiro ou o segundo caso. Então, ela tinha sido estuprada a segunda vez e a justiça estava chegando. Ela era menor, ela não tinha completado a maioridade quando aconteceu o primeiro estupro, e quando eu atendi, ela já estava casada. E esse percurso de encontrar mulheres casadas para se livrar de uma violência ou para ter condições de vida são situações que eu tenho me deparado muito na minha trajetória profissional, e me dói muito. Porque muitas vezes essas mulheres elas são vítimas de julgamento e questionamento. E a gente faz a violência de novo, que é qual a estrutura, qual a condição, o que a gente oferece para ela enquanto sociedade para não colocar ela nessa situação, né? Isso tem sido assim muito histórico, principalmente com as mães de crianças que são acolhidas. Isso é recorrente, né? E esse pai ele nunca aparece. Então, assim, para mim, a gente até conversou um pouco antes de começar a live, eu falei que às vezes eu sinto um gelo na cabeça, né? Quando eu me deparo com isso, eu sinto o meu corpo inteiro gelar. E para mim, é pensar, eu enquanto Estado, porque eu me sinto às vezes como a mão do Estado, o que eu tenho feito para essa situação, o que eu posso fazer? Não posso ser só a mão punitiva do Estado, né? Eu quero ser a mão que acolhe, que ampara. Então, eu acho que a nossa tarefa é muito grande, né? A situação da violência, ela acontece em famílias pobres e famílias com melhores condições financeiras, porque senão a gente cai no erro de achar que é só nas famílias pobres que acontecem as coisas, o que de fato não é. Mas, por outro lado, a mulher que ela tem uma condição de pobreza, ela está mais vulnerável, porque ela não tem, de fato, onde se agarrar, né? Ela está mais solta, assim. E aí essa é a minha preocupação da gente, enquanto judiciário, ser o poder que só penaliza, né? Então, eu acho que esse também é um tema muito caro para as valentes, né? E eu, pensando na nossa maturidade enquanto coletivo, eu já estava conversando com as gurias, talvez seja esse o nosso campo de discussão no debate feminista, né? É o que esse Estado, dentro do judiciário punitivo, representa para essas mulheres. E o que a gente faz a partir daí, né? E tem sido, assim, muito, muito interessante esse debate do coletivo.
era recorrente eu escutar das mulheres também que quando elas iam para as audiências de Maria da Penha, que elas ficavam no corredor com o agressor, às vezes saíam na rua, não tinha nenhum tipo de proteção, né? Às vezes eram maltratados pelos servidores nos cartórios, eu já ouvi muito. E eu acho que talvez essas 70 mulheres que estão nas valentes consigam imprimir abrir uma outra discussão dentro dos fóruns, em quem atende. A CEVID, que é a coordenadoria do TJ, é uma coordenadoria que funciona com três pessoas. As meninas fazem assim de tudo, elas estão no coletivo, então é uma troca importante, né? A Michelle e a Sibelene. E é isso, assim, a gente tá na luta, tá com muita vontade, tá com vontade de abrir as portas. A gente também tá com uma coluna no Portal Catarinas agora. Ela vai ser mensal, porque é o que a gente tem pernas, mas é para falar um pouco do coletivo e dessa vida também, da gente, mulheres no judiciário, nesse poder, que ele é super hierárquico, né? Super de cima para baixo. São 60% de mulheres trabalhando, mas se a gente vai para juiz já diminui, se a gente vai para desembargador já diminui, daí é 3, 4, né? E tem sido muito interessante, assim, e importante para a gente, e acho que também para a qualificação do judiciário de Santa Catarina, né? Eu acho que a gente tem feito um trabalho que está valendo a pena. Acho que isso, assim, para a gente começar. Já é bastante coisa. Obrigada, Carolina. Eu quero contar aqui também que eu acompanho o coletivo Valente, né? E super admiro o trabalho de vocês. E deixo aqui também, vou falar de um sonho e uma provocação para as mulheres da Assembleia, que eu desejo que um dia nós possamos ter um coletivo também na LESC para falar sobre esses temas, fortalecer. Que, inclusive, como a gente estava conversando antes da live entrar no ar, né, nós mulheres, embora nós sejamos o maior número, a gente é aceita, não normalmente nos cargos de liderança no geral, né, a gente está ali, mas é com um convite meio de se adaptar ao que os homens criaram, porque as instituições, como você falou, o Tribunal de Justiça, a Assembleia, os próprios sindicatos foram feitos para homens, por homens e para homens. E quando a gente aceita, a gente é meio assim, tá, então vocês vêm e sentam ali na cadeirinha. E o que a gente quer propor não é assim, eu vou chegar e vou sentar na cadeirinha. A gente vai rever essa mesa, a gente vai rever essa sala, porque tem coisas que não servem mais. E agora vai ter a cara do feminino aqui também. Então, nesse momento, geram, opa, peraí, a gente deixou vocês entrarem, agora vocês estão querendo fazer transformações. Então, é um grande desafio. Na eleição passada, antes até de passar a palavra para a professora Marlene, a gente tinha um desafio, né? A gente procurou convidar mulheres para participar, que a nossa chapa entrou agora em março, e uma das coisas que o nosso presidente dizia assim, Aline, mas a gente está convidando as mulheres, mas elas não vêm. E eu digo, Alexandre, a questão é, não existe uma cultura, as mulheres não se sentem acolhidas nesse lugar, elas não se sentem desse lugar, então nós vamos ter que fazer mais do que convidar. É que nem dizer assim, mas a gente convida as mulheres para entrar na cota da política, mas elas não querem. Não, não é que elas não querem, elas não conhecem, é preciso criar uma cultura, e o debate aqui, e mostrarmos nós mulheres nesse lugar, e a gente se expondo, é uma forma de dizer para a mulher, você pode vir, talvez não seja simples, não seja fácil, mas nós precisamos, se a gente quer ser um mundo diferente para os nossos filhos e para nós vamos ter que participar da política, do sindicato, do Estado, do mundo, em cargos de posições mais estratégicas, que a gente está ali, mas em meio àquela coisa de somos visitas e somos pessoas se adaptando, e a gente quer propor. E eu acho que o mundo tem muito a ganhar. A gente está vendo aí líderes como a Jacinda Ardern e outras mulheres no poder, como foi, inclusive, a gestão da pandemia, quando mulheres com olhar de cuidado e outras coisas vêm à gestão. Então, já me estendi muito. Obrigada, Carolina, de expressar minha admiração e alegria de ter o Coletivo Valente aqui com a tua representação. E passo a palavra para a professora Marlene. Deixa eu abrir já. Obrigada. Carolina, gostei muito de te ouvir. As experiências de cada um, de cada grupo, são as experiências de cada coletivo. Elas sempre somam com aquilo que a gente faz, o que a gente aprende. E obrigada, Aline, por essa intervenção muito pertinente, né, nesse momento.
Eu já falei que eu faço parte do sindicato, né, da Associação dos Sindicatos dos Professores da UDESC, que também não é um lugar fácil, né? Como quase todos os sindicatos, digamos assim, nós temos estruturas que são muito machistas, e que já vêm de longa data, e mesmo quando são mulheres que estão lá, não são ouvidas, por exemplo, numa discussão. O nosso presidente do sindicato é um homem, e aí teve uma pendenga aí para resolver com a reitoria, aí alguém disse, bom, se fosse uma mulher, ele nem abriria portas, se for um homem, quem sabe ele ouve, né? São essas coisas que são do machismo institucional, da estrutura, né, da nossa sociedade. Queria dizer também que eu me aposentei no início de janeiro, mas eu continuo fazendo trocentas coisas, né, escrevendo e tal, mas que eu continuo participando do Laboratório de Relações de Gênero e Família, que é um laboratório que já tem 15 anos, né, de fundação, que a gente fundou que a gente abriu esse laboratório. Antes era um grupo de pesquisa, grupo de estudos, depois virou um laboratório com um grupo de pesquisa dentro da UDESC, no Centro de Educação, e dentro desse laboratório a gente tem atuado em muitas coisas. E dizer também que nós vamos ter no ano que vem, porque foi adiado um ano, o Fazendo Gênero Internacional na UFSC, do qual eu também faço parte, né? Fazendo já o convite com um ano de antecedência. Vai ser no final de julho do ano que vem. Esperamos todas nós e todos nós que para o final desse ano e para o início do outro, nós não teremos mais esse medonho, ceboso, grudento, nojento, a nos tirar os passos e a liberdade de ir e vir e de poder, né, transitar. Esperamos, né? Então tá. É muito importante a gente debater esses temas dentro dos coletivos, dos sindicatos, dos grupos todos, né? Quando eu aceitei o convite, eu pensei assim, bom, vou falar num lugar onde eu estou sendo acolhida e vou acolher, ou seja, estamos entre pares, né, com preocupações e com objetivos que nos aproximam. E quais são esses objetivos? Né? Dirimir as violências todas, e em especial as violências contra mulheres, contra crianças, contra adolescentes, no caso, mulheres, né? Então, eu pensei em puxar um pouco de umas questões que têm a ver com o machismo. Primeiro, eu queria falar um pouquinho do feminismo, né? Existe toda uma demonização do feminismo. Vocês sabem, as mulheres sabem, muitas mulheres sabem que dizer em alguns lugares, eu sou feminista, alguém já te olha atravessado. Essa aí é uma feminazi, esquerdista, sei lá o que, já põe comunista e etc., já junta tudo. O feminismo nada mais é do que um movimento generoso para com as mulheres, ou seja, um movimento que vem já há mais de 100 anos, mas que nos últimos praticamente 50 anos ele tem se afirmado no mundo e no Brasil, nos anos 80, e que tem como objetivo, principalmente, diminuir e terminar, acabar, né, com a violência contra as mulheres. É um movimento social, político, filosófico e cultural que busca a emancipação das mulheres e a equidade de gênero, a igualdade de gênero, contra todas as opressões e violências. Historicamente, pelos séculos e pelos milênios, né? Se a gente for pegar pela questão da religião e da Bíblia, a gente vai ver que lá tem coisas tipo assim. Gênesis, versículo 3, Gênesis, capítulo da criação da Bíblia Sagrada, Gênesis, capítulo 3, versículo 16. E Deus dá o veredito à mulher, abre aspas, darás à luz a teus filhos em partos com muita dor. Te submeterás ao teu marido e ele te dominará. Fecha aspas. Um versículo de um capítulo de um livro religioso que foi escrito por homens há 2000 anos atrás, quase, e que perdura até hoje. As mulheres, a dor do parto e a obediência ao homem. Então, isso vem por séculos nos atingindo, de forma que chegou um momento que as mulheres disseram chega, né? Embora antes dos anos 60 e 70 do século passado houvesse movimentos sufragistas que, em busca do voto, também denunciando algumas rejeição das mulheres em alguns lugares, mas não era um movimento feminista
tal qual ele vai ser nos anos 60 e 70, principalmente 80 no Brasil, quando ele se afirma, né, buscando essa equidade, buscando o fim da opressão das mulheres. Então, o feminismo não é essa demonização que uma direita, e eu falo com todas as letras, fascista, está querendo pintar, né, como demônias que querem estragar a família, que querem dar aula de gênero, que querem acabar com tudo. Não é nada disso. É um movimento generoso que quer a paz, a equidade e o respeito entre homens e mulheres. As mulheres são feministas, elas querem um mundo onde as relações sejam vividas em paz, onde as pessoas se compreendam, as pessoas dialoguem. E quando eu falo pessoas, eu falo homem, mulher, casais, enfim, todos. Mas falando aqui da relação homem-mulher, que haja respeito. Respeito é a palavra-chave, né? Quem disse que um é melhor que o outro? Foram os teólogos, a Igreja Católica, os filósofos do século XVIII. Aliás, Jean-Jacques Rousseau, o famoso filósofo, disse num tratado que o homem a mulher é metade. Só com essa frase, ele justificou toda uma teoria filosófico-científica de que as mulheres são inferiores, são menores, porque elas parem, elas têm útero e menstruam, elas não têm direito à tribuna, elas têm que ser domesticadas e ficar sob o domínio de um pater, pai, patrão, patriarca, ou domínio do patriarcado dos homens, né? Então, nós somos, e quando eu falo nós, eu falo o grande grupo de mulheres, né, pelo mundo todo, fomos abrindo caminho de forma que o feminismo hoje, ele é uma aposta generosa para a paz e para o respeito entre homens e mulheres, mulheres e mulheres, homens e homens. Ou seja, ganham as mulheres e ganham os homens, né? Então, por favor, não diga não sou feminista, né? Quando você diz não é feminista, você está deixando de lado toda essa história. Não é preciso dizer que é feminista, é preciso compreender que as mulheres e os homens viveram sempre na sociedade em igual número. Nós somos no Brasil hoje mais de 50% de uma população de mulheres. Ainda não via os últimos números agora que saíram agora, né? Mas enfim, já sabemos que somos mais de 50%, e nossa representação na política, por exemplo, não passa de 17% na esfera municipal, estadual e federal. Então, vejam bem, né? Bom, e aí eu quero puxar um pouquinho, antes de falar da masculinidade tóxica, a questão de gênero, né? Se o feminismo é esse movimento, o feminismo, ele mostrou para nós que as mulheres sempre estiveram presentes em todos os grupos humanos e sociedades. E que se elas estão aqui, elas resistiram. Elas brigaram, mesmo sendo dominadas, elas resistiram, elas brigaram, elas fizeram greves, elas foram maltratadas, elas foram mortas, elas foram queimadas vivas, né, num grande período da história medieval e moderna. Então, é preciso que se resgate, quem resgata é bombeiro, né, mas é preciso que se readeque uma história dando visibilidade às mulheres, né. E aí, no final dos anos 80, no Brasil, mais no início dos anos 90 do século passado, como categoria de análise para entender essas questões do feminismo, né? Se o feminismo me deu o sentido de ser sujeito na história, o gênero me deu ferramentas, possibilidades teórico-ideológicas de análise para observar as violências, os preconceitos e os estereótipos que nos cercam o tempo inteiro. Principalmente as mulheres, mas não só as mulheres. Né? Se a gente... Uma breve análise da sociedade, de como ela se rege, né? De como ela viceja dentro das relações, nós vamos ter preconceitos de etnia, preconceitos de corpo, preconceitos morais, preconceito de classe, preconceito de raça, preconceito de geração, preconceito de intelectual e outros ainda, né? Esses preconceitos, nenhum deles, ninguém nasce preconceituoso. Ele é construído na cultura e dependendo do lugar
de qual eu estou olhando, eu sou historiadora, né? Então, depende do lugar que eu estou olhando historicamente, analisando aquelas relações, do tempo passado até os dias de hoje, eu estou percebendo que ali existe pessoas com essas diferentes clivagens que eu falei aqui, que são brancas, que são negras, que são professoras, que estão em diferentes classes sociais, que estão em diferentes funções, que têm diferente geração, né? Enfim, que estão em lugares diferenciados, né? E sempre que eu olho para pensar nessas relações e analisar as questões de gênero, eu também tenho que pensar que ali, nessas relações, estão a classe, tem pessoas mais vulneráveis, pessoas que têm mais condições, eu tenho que pensar a cor, a raça, eu tenho que pensar a geração, eu tenho que pensar a geração, por exemplo, adolescentes, né, as pessoas com mais idade, tudo isso interfere no meu olhar generificado, né, meu olhar que percebe o gênero. Então, gênero é isso. Gênero não é, em absoluto, aquela estupidez que um bando de políticos ligados a religiões, que, aliás, está muito claro hoje como é que está tudo isso, né? Basta olhar o que está agora há pouco a televisão ligada, olhando o fim de mundo que é aquela mulher com o nome de Flor e aquele homem com o nome de Witzel, lá do Rio de Janeiro. Que coisa, né? Ou seja, está cada vez mais escancarado como as religiões têm se utilizado da fé e da crença das pessoas para fins políticos e econômicos, né? Então, perceber isso também é uma questão de gênero, também é uma análise de gênero, né? Então, o gênero é isso, é a forma de perceber o mundo no cotidiano e olhar os diferentes tratamentos para homens e para mulheres, né? E que eles têm classe, raça, geração e tudo isso. E também olhar o racismo, porque o racismo é estrutural, assim como o sexismo e o machismo. O que é estrutural? Né? Nós viemos de uma estrutura que veio da Europa, depois veio no Brasil colônia, Brasil império, Brasil república, estamos no século XXI e continuam se reproduzindo relações de poder, de gênero na cultura, né? Continua se reproduzindo. É só a gente dar uma olhada na quantidade de feminicídios, na quantidade de abusos, e estupros e assédios e etc. que estão acontecendo, na quantidade de desqualificações com as mulheres, enfim, eu vou voltar nisso depois, né? Que, assim como o machismo, o racismo é sistêmico. Eu quero fazer uma digressão aqui e dizer que eu, com essa cara que vocês estão vendo, bem lambida, bem branca, bem alemã, né? Ítalo-germânica que eu sou do interior. Eu nunca passei pela dor de sofrer um preconceito racial, embora eu tenha sofrido preconceito de gênero, preconceito de classe, né? Esses dois, então, e sofri violências de gênero, várias, todas nós mulheres, quase todas sofremos, né? A gente sabe disso, não adianta esconder, porque não é. Eu tenho clareza da minha branquitude, ou do lugar de privilégio que eu habito, né? Tenho clareza que as oportunidades para mim não foram tão difíceis de estudar, fazer mestrado, 9 anos, em cidade grande, arrumar um primeiro emprego, fazer entrevista para arrumar emprego, ser contratada num primeiro emprego, blá, 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 porque eu estou num lugar de privilégio, que é um lugar de branquitude. Então, o racismo, as questões raciais, elas são tão importantes de análise quanto quaisquer outras questões, a de classe, a de raça, a de classe, a de geração, a sindical e etc. Né? Então, deixando esses lugares bem claros, né? E aí, se a pandemia, se a violência doméstica e os estupros, enfim, todas as violências sexuais e físicas já eram um cancro social antes da pandemia, elas se agravaram com a pandemia, né? Os estudos, basta ler no Portal Catarinas ou enfim, qualquer reportagem, que os estudos, as estatísticas estão mostrando o quão está complicado viver numa sociedade pandêmica, onde muitas vezes o isolamento social se tornou um cárcere privado. Nós temos números de feminicídios em Santa Catarina, infelizmente, só em 2019 nós temos 27 casos de mulheres mortas por serem mulheres. Em 2019, 27 casos, isso dá uma média de 4 casos por mês. Vejam bem como isso é
terrível, né? Se a gente pegar em número de Brasil, a média, inclusive, aumenta um pouquinho. Nós temos um sem número de violências sexuais, e nós sabemos que as violências sexuais no espaço privado contra vulneráveis, crianças e adolescentes, têm sido subnotificadas ou quase não notificadas por conta do tempo ser de pandemia, né? O fato terrível daquela menina de 10 anos que passou pela experiência mais trágica e terrível que uma mulher, menina, pode passar na vida, que é o estupro seguido ainda por cima de gravidez e um aborto da forma que foi, é um cancro social, né? E isso não, e o caso da menina é um caso, tem muitos e muitos, muitos outros, inclusive muitas mulheres e meninas que nós sabemos que em torno de 50% da gravidez das mulheres no Brasil, elas acontecem até 14, 15, 16 anos, e uma boa parte até os 14 anos, portanto, vítima de estupros, né? Portanto, vítima de estupros. Mas de onde vem? De onde vem isso, né? Tem que ser mais rápido, porque eu falo muito. Será que os homens são, por excelência, ou por natureza, né, para dizer assim, mais propriamente, violentos? Será que é direito deles obter mulheres, corpos de mulheres e meninas à sua disposição, desde que elas estejam aí à sua frente, e eles, com a sua macheza e virilidade, não podem se furtar a ter o domínio sobre elas? Será que nasceram machistas? Será que a violência nasceu assim, né? Será que a violência não foi construída, né? Ninguém nasceu violento. Então, achei um dado aqui, né? Em 2019, no ano inteiro, no Brasil, nós tivemos 65 mil estupros notificados, de crianças e de mulheres em geral, também crianças, né? 65 mil estupros notificados, ou seja, 180 por dia. Totalmente subnotificados, porque sabemos que só 10% dos casos são denunciados, né? Em 2020, sabemos que piorou por conta do cárcere privado. Então, isso é uma cultura, isso é cultural, né? E aí vem do quê? Né? De uma cultura construída que eu chamo de tóxica, uma masculinidade tóxica. Quero deixar bem claro que a masculinidade não é uma coisa ruim, assim como a feminilidade, desde que elas sejam exercidas dentro dos comportamentos de respeito, né, de aceitação, de respeito aos outros e às outras. Mas quando eu falo que ela é tóxica, é porque ela se exacerba na sua toxidez, na sua violência mais doentia, e paira sobre os corpos das mulheres e das meninas, né? Então, o que nós temos? Uma educação, quem dá essas ferramentas para pensar isso são os estudos de gênero. Os estudos de gênero são isso. Não são o menino e a menina escolher o sexo que eles querem. Não são uma madeira de piroca. Não são toda essa vergonheira de ideologia de gênero que estão colocando aí. Os estudos de gênero, eles vieram e vêm, não tem volta, gênero não tem volta, como também o feminismo não tem volta, para mostrar essas violências e possibilitar políticas públicas efetivas que as diriminam, né? Voltando, na construção cultural do gênero, os meninos, hoje homens, ou meninos e homens, né? Eles crescem com muitas proibições. Eu acho que quase todos os meninos, pelo menos os meninos da minha geração, os homens da minha geração e umas gerações anteriores às minhas, mesmo os pequenos hoje, eles ouvem que eles não podem chorar, que eles não podem demonstrar sua fraqueza, que eles não podem demonstrar suas emoções, não falar sobre suas dores, seus medos, né, suas emoções, serem competitivos, não buscar ajuda, ser maioral, ser viril, né, mostrar masculinidade, mostrar força, né? Tudo isso está na construção de uma masculinidade tóxica que fragiliza também os homens. Eu não posso culpar simplesmente o homem, querer matá-los porque eles
foram construídos como masculinidade tóxica. Eu tenho que mostrar para eles que eles foram construídos como uma masculinidade que faz mal a eles. Né? Que violentar uma mulher, assassiná-la, violentar uma criança, estuprar uma criança, assediar uma criança, é impossível que não faça mal ao homem. Se não fizer mal, é porque ele não está no prejuízo, porque vai sentir mal. Ele pensa que é da sua natureza. Professora Marlene travou, a senhora está nos ouvindo? De repente dá para tentar desligar e ligar de novo a professora, né? Excluir e retornar. Pedir para a Renata nos dar um auxílio nisso. Nós temos uma pessoa, nossa assessora de comunicação, a Renata está dando staff aqui. Eu pedi para ela tentar auxiliar. Professora Marlene? Então, a senhora a gente perdeu a senhora quando a senhora estava falando. Está me ouvindo? Professora Marlene? Sim. Professora Marlene, a gente perdeu a senhora quando estava falando sobre um homem também ter os efeitos, né, de praticar violência, que um indivíduo saudável não fica bem também de praticar violência contra a mulher. A gente ainda não está conseguindo lhe ouvir. Eu vou sugerir para a senhora sair e entrar novamente para ver se melhora a conexão, para ver se fica melhor. Bom, Carol, vamos aguardar a professora Marlene, mas eu acho que a gente tem coisas já muito interessantes para estar refletindo. Mas está me ouvindo? Sim, está me ouvindo? Professora Marlene? Tá. Vou falar um pouquinho mais. Tá, eu estava falando, então, que a masculinidade tóxica também ela é, como é que eu estava dizendo? Ela é sofrível para os homens, né? Se ela é para as mulheres, porque as avilta, porque as violenta de todas as formas, também é para os homens, né? Então, quando a gente pensa na masculinidade tóxica como uma construção cultural e que é danosa para as mulheres, mas também o é para os homens, a gente pensa numa questão chamada educação de gênero, né? A importância que tem a educação de gênero. Eu queria sugerir um pequeno vídeo da Rita Von Hunt. Vocês devem conhecer a Rita Von Hunt, né? Rita Von Hunt. Sim. Maravilhosa. Sobre masculinidade tóxica. É muito bom, muito elucidativo, né? Bom, eu queria puxar, então, essa questão da masculinidade com o mito da virilidade. Nós temos, no Brasil, hoje, uma ideia política dos governantes, que não é da maioria da sociedade, são de quem está lá, chegou lá da forma que nós sabemos, né, que não nos representam. Nós temos um grupo de homens, algumas mulheres também que não me representam, mas a grande maioria são homens, que se alçam no mito da virilidade para compor o seu lugar de mando, né? Então, são homens, e só homens, que a grande maioria é homens, né? Tem algumas mulheres que não me representam, como eu falei, mas e que usam, por exemplo, de uma arma para se afirmarem como machos, né? Então, a arma, o uso da arma, o poder da arma, a força da arma é uma afirmação da masculinidade tóxica também, né? É o falo à frente, o falo, a arma, à frente
de todas as questões. Ou seja, a afirmação de masculinidades através de armas, elas reafirmam uma masculinidade de toxidez, né? Como se o homem de verdade é aquele que tem uma arma. Isso, gente, nos últimos tempos, principalmente no último ano, com essa lei que flexibiliza a compra de armas, tem aumentado o número de violências contra pessoas e aumentado muito contra mulheres. Né? Por quê? Porque é uma masculinidade cultural tóxica que está aí na nossa cultura e que temos, inclusive, um mandante de coturnos que autoriza isso a acontecer. Isso é absolutamente, eu digo, inominável, para não dizer outra coisa, né? Então, o mito da violência, esse mito da virilidade, é o mito que se assegura na violência, nas ameaças, no palavreado cholo e misógino, na porofobia, que é a aversão às pessoas pobres, na misoginia, a aversão às mulheres, é sexista, machista, racista, homofóbico, xenofóbico e, numa palavra, fascista. Enquanto a gente viver nesse tipo de governo, nesse tipo de ideia, nesse tipo de ideologia que está no domínio do poder, porque não é a dominante, eu acredito que a maioria das pessoas no Brasil não são violentas, não carregam a virilidade como o falo como virilidade assim, mas enquanto tivermos as pessoas que estão fazendo as leis nesse lugar, carregando essas ideias e ameaçando da forma que estão, vai ser muito difícil. Por isso, as minhas propostas, né? Primeiro, eu sempre apostei e aposto na educação. A educação de gênero, que não é só aquele gênero que deve estar nos currículos escolares e nos planos de ensino das universidades, dos cursos e tal, mas uma educação de gênero que se dá em todos os espaços, nos espaços formais e nos espaços informais, inclusive nas lives, né? Essa live, por exemplo, ela é muito importante, né? Porque ela está colocando ao debate essas questões que são necessárias, imprescindíveis para a erradicação das violências contra as mulheres e contra crianças, né? Eu não admito, fazer uma outra digressão bem braba agora, eu não entendo, eu não admito, eu não entendo, eu repudio qualquer homem, todos os homens, porque a maioria não faz isso, né? Aqueles que se acham no direito de usurpar do corpo, de macular, de manchar, de violar o corpo de uma criança, a grande maioria, 88, 89% meninas, mas também meninos, né, achando que tem o direito de macular aquele corpo, de violar aquele corpo. E não só de crianças, também de mulheres. E também de homens, né? Nós sabemos que tem homens jovens também que são usados, né, no seu corpo para fins sexuais, no sentido da violência. Então, eu não admito, para mim não tem perdão esse tipo de violência. Como não tem perdão o feminicídio, por que matar uma mulher por ela ser mulher? Né? Qual é o problema das mulheres? Qual é o nosso problema? Nós não temos problema, nós temos soluções. Nós somos a vanguarda, nós temos soluções, nós não damos problemas, mas o que querem? É o medo de que nós mulheres assumamos as pautas, os cargos, as direções, os lugares de mando. Não precisa ter esse medo. Nós sabemos conviver muito bem e dividir muito bem, né? E aqui eu quero falar um pouco, só um pouquinho para terminar, que o meu tempo já deu, da masculinidade, de um machismo estrutural, de um machismo institucional, né? Porque ele existe nas instituições, ele existe nos sindicatos, ele existe também dentro de alguns coletivos, ele existe nas direções dos lugares que a gente trabalha, ele existe em todos os lugares. Eu presenciei, eu fui diretora da faculdade, eu fui professora, né, durante 30 anos de universidade, eu participei de todos os colegiados, todos os coletivos, enfim, tudo que fosse, fui diretora do meu centro e tal. Eu sei quantas vezes eu tive que levantar a voz e dizer, eu estou aqui, eu quero falar, a minha voz tem que ser ouvida, né? Ou então, não diga que agora essa reunião vai ter cheiro de mulher porque eu estou eleita, como eu vi, né? Então,
as pessoas que estão nos cargos e que têm o dever, né, as pessoas que estão em cargos de quaisquer cargos de chefia, de quaisquer instituições, mas vou falar das instituições públicas, por exemplo, que é onde a gente pertence, tem o dever, né, de compreender e de se orientar e de possibilitar a diminuição das violências de gênero, né? Então, nós estamos aqui fazendo um brado, mais um de tantos que já fizemos e continuaremos a fazer contra todas as violências contra as mulheres, e a minha aposta, além da educação, não se calem, as propostas que eu tenho, né? Não se calem, falem, denunciem, digam, coloquem-se, participem, façam parte de coletivos, de grupos, de sindicatos, escrevam, né? Coloquem-se como mulheres desse mundo. O mundo é das mulheres e dos homens. Não é dos homens e das mulheres e dos homens. Né? O mundo é nosso também. Nós somos sujeitos da história. Nós construímos todas as coisas. Nós somos da esfera da produção, que não é só o parto, são tudo que nós produzimos. E nós também queremos a esfera da reprodução, porque nós também, da reprodução, nós também queremos a esfera da produção, porque produzir não é só para os homens pensarem, é para as mulheres também. Né? Então, o meu chamado é, vamos juntas, e juntos, porque chamamos os homens para o nosso lado, nós estamos do lado deles desde que eles estejam do nosso lado, queremos juntos e juntas construir um mundo possível sem violência. Obrigada. Muito, muito, muito obrigada, professora Marlene, por essa aula. Agradecer por fazer todo esse contexto histórico, né? Eu estou aqui, eu já fui sua aluna, né? Mas lhe ouvir é sempre a forma acessível, carismática e apaixonada com que a senhora divide o conhecimento, né? E, de novo, estou muito feliz de estar nessa live, estar sendo mediadora e poder trazer tanto para as mulheres da Assembleia quanto para a nossa audiência também do Coletivo Valente, quem mais estiver nos assistindo, homens e mulheres, esse tema tão importante, porque nós estamos, né, o tema da live é o Agosto Lilás e todos contra a violência contra a mulher, mas a gente às vezes imagina que aquele ser que pratica violência é um monstro, ou quem estupra é um pervertido, são pessoas que a gente pode prender, né, e aí encarcera e vai ficar fora da sociedade. E quando a senhora explica, né, como que se dá, né, socialmente a legitimação da violência, explica por que ela acontece. E aí agora a gente pode falar como prevenir, como auxiliar as mulheres que estão em situação de violência, que canais que elas podem acessar. Mas primeiro a gente precisa falar o que causa a violência. Porque eu vejo muito, assim, inclusive a senhora citou o caso da menina de 10 anos, que me impactou. Eu imagino que todas as mulheres foram impactadas pela história da menina grávida, estuprada e grávida aos 10 anos. Porque mostra que as pessoas têm uma ideia que isso é raro, que isso não acontece, que basta, prende esse cara aí que a gente volta para o nosso mundo cor-de-rosa. E como a senhora bem colocou aí, 35 mil estupros no ano passado e muitos feminicídios. Então a gente precisa entender as causas da violência, porque não são casos individuais. É uma questão sistêmica e existem estruturas sociais que legitimam e possibilitam que os homens se sintam no direito de nos agredir psicologicamente, alguns homens, né, nos agredir fisicamente, nos estuprar e, inclusive, nos matar. Então, é importantíssimo que a gente entenda como é que se chega numa situação em que se mata uma mulher. Então, todo esse contexto, de novo, eu estou aqui maravilhada, agradecida, embevecida, porque é uma aula que a senhora está possibilitando para a nossa audiência, né, trazendo todo esse contexto, justamente para entender como é que a gente chega nessa situação e agora poder entrar na questão de como a gente pode colaborar para proteger essa mulher, que canais que ela pode acessar, ainda mais porque estamos numa pandemia, né, como a senhora bem colocou, os casos ficaram subnotificados. Então, como que essa mulher, ou inclusive, de novo, né, os vizinhos, porque até pouco tempo a gente tinha aquela ideia que em briga de marido e mulher não se mete a colher. E, na verdade, nada mais equivocado. Se a gente vê alguém sofrendo violência, a gente também tem que denunciar. Existem canais para isso.
Eu até quero pedir para a Renata, que é a nossa assessora de comunicação e staff, para ela colocar nos comentários o link do Ministério Público, que tem lá uma cartilha, tem várias informações e tem uma cartilha de orientação para as mulheres e para todo mundo de como se prevenir contra a violência. Já está aqui o link da cartilha, né? Então a gente vai repassar algumas orientações aqui, mas nesse link também tem todas as informações, canais para denunciar, tem aplicativo. Então, primeiro, né, de novo, agradecer vocês pela presença aqui, porque somos mulheres de entidades públicas, entidades sindicais, convidando outras mulheres, né, a participar desse movimento e também instrumentalizando elas a entenderem como a violência acontece e como culmina em estupro e morte, né? E agora a gente pode falar como todos podem apoiar para que sejamos todos contra a violência, né? Como que a gente, quais são os canais de acesso, de proteção, de orientação para essas mulheres. E agora, de novo, me estendi aqui, vou repassar a palavra para a Carolina. Fiquei pensando, assim, porque a professora Marlene falou tanta coisa e dá tanto gancho de conversa. Eu sou sempre aluna, eu não consigo não anotar, né? Mas eu acho, talvez entre as coisas aqui, acho que é muito importante falar que a violência física, ela é gravíssima porque às vezes ela não tem volta, né? Quando uma mulher morre, mas a gente tem que ter um olhar muito atento para a violência psicológica também. Muito. E ela é muito cotidiana, ela acontece muito, ela se reproduz muito, assim, né? Então, por isso também a importância de comunidades de mulheres, de a gente se olhar, de a gente se cuidar, do apoio mesmo, né? Eu acho assim que a chantagem é sentimento cotidiano na vida de muitas mulheres. A chantagem emocional e aquela que abala a autoestima, porque vai todo dia correndo ali que você não é capaz, que você é uma droga, ninguém vai te querer, né? Ninguém vai te querer, você não sabe fazer as coisas, você não entende. A patrimonial também, que é deixar essa mulher sem horizonte, às vezes, para sustentar os próprios filhos, porque tem maridos que eles... É como se o filho fosse dela, né? E às vezes, quando essa mulher reage em querer realmente o filho para se proteger, daí ela fica parecendo como aquela que faz... mancha a imagem do pai, né? Que faz alienação parental, mas tem um contexto maior disso também. E tem aquela música Fado Tropical, do Chico, que tem uma hora que um português fala que ele fala assim, que apesar de eu judiar, torturar, colocar minhas mãos no pescoço, eu choro com sinceridade, né? Então, assim, quantas mulheres são judiadas nas pequenas coisas, que é o pouquinho, né? Eu atuei num caso em que a gente atendeu o primeiro ano e todo o discurso construído era que ela era louca, ela não queria separar, ela era louca, ela afastou as crianças. E eu comprei isso também. Por isso que eu digo que eu falo de dentro das entranhas do bicho. Eu comprei isso também. E de repente volta para uma visita assistida, que é uma visita de acompanhamento, e daí a gente tem 10 encontros, e daí aquilo ali começou a parecer para mim que era uma situação de violência psicológica imensa, né? Então, assim, a importância de olhar para a vizinha, para a amiga, para a irmã, para a colega de trabalho, para ver se isso não está acontecendo, né? Porque o mais fácil é que a gente julgue ela, e a gente também sempre foi muito ensinada a se julgar enquanto mulher. Então é a outra que não dá conta, é a outra que é cheia de mania, que é cheia de mimimi, que é fraca, que não... Então o apelo assim, é que, além dos canais institucionais, a gente tem que ter um olhar de cuidado e proteção. É muito importante, né? Perfeito, é isso. E a segunda coisa, assim, e aí falo como Estado, é como que a gente constrói. Porque quando eu atendo, sempre tem também um homem, e sempre que eu penso numa relação que acaba, também tem aquelas crianças, também é um dever dele ajudar a criar aqueles filhos, né, para que essa mulher tenha o espaço dela para trabalhar, de lazer, para sentir prazer, porque isso também é negado para a gente. É como se fosse ilegítimo, não é legítimo.
Então, como que a gente trabalha com esse homem, né? Às vezes a vontade que você tem é de esganar mesmo, mas isso não resolve o problema. E talvez seja essa a tarefa, porque eu sempre penso, e se um amigo meu fizer isso? E se meu irmão fizer isso? E se meu sobrinho fizer isso? Eu não posso jogar eles fora. Sim. O que a gente faz com isso, né? Eu acho que esse é o convite, esse é o ponto de interrogação, essa é a nossa tarefa. Então, assim, que a gente se cuide e se olhe com um olhar de empatia, de alteridade e se proteja, assim, é o que me fica muito. E podia ficar um dia inteiro, professora Marlene e a Aline aqui trocando ideia, porque tem muita coisa, né, para falar e pensar. Obrigada, Carolina, por essas reflexões, por trazer esse olhar, né, do calor humano, né, do cuidado de nós mulheres no dia a dia. Porque, como eu estava falando, a gente precisa falar também sobre os canais oficiais, né, governamentais de Estado de proteção, mas o Estado não tem como, deveria dar conta de tudo, né, mas enfim, existe uma questão além da institucional, de nós mulheres, né, a palavra sororidade me vem te ouvindo muito, de como que a gente se cuida, se protege e se emancipa, né? Encontros com mulheres foram muito importantes para mim. De novo, eu falei no início da live, eu fui vítima de violência sexual e de violência doméstica na infância, e foi o encontro com mulheres e outras mulheres que sofreram violência sexual que me ajudou a compreender o tamanho da opressão e que eu não era alguém escolhida para passar por um castigo. De novo, né? Que isso tudo é sistêmico, que isso abrange muitas mulheres. Então, de como que a gente pode colaborar para uma emancipar a outra e se apoiar para lidar com as nossas dores. Embora a dor permaneça ali, a gente pode colaborar para formar uma rede, se apoiar e também começar a semente de uma transformação social. Porque a gente entendendo que aquela piadinha que até então a gente não dava bola, ela é violenta. Aqueles comentários que os homens fazem, né? Então a gente começa a perceber e dizer não para isso, né? Então te agradeço pela fala, passo agora a professora Marlene também para falar sobre a prevenção, né, e proteção dessas mulheres, como que a gente orienta elas. Então, foi colocado aqui um link de uma cartilha, né, que vocês têm, ali dentro tem números de telefone, né, você liga para o 180, liga para o 190. Agora eu quero destacar duas leis que foram projetos e agora são aprovados aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, Santa Catarina, que foram dois projetos que foram apresentados pela deputada estadual Luciane Carminati. Um deles, os dois têm a ver com a pandemia. Um deles, aprovado, é que as farmácias, elas estão habilitadas, de agora em diante, né, com a aprovação desse projeto, a receber denúncias de mulheres, né? Então, existe também esse expediente, essa forma de poder ir na farmácia, dizer ou mostrar um X vermelho na mão que existem pessoas nas farmácias habilitadas a receber uma denúncia. E a outra lei é a lei dos condomínios, também da Luciane Carminati, que se o porteiro ou alguém de algum edifício ouvir, né, ou ficar sabendo, ouvir ou desconfiar que existe alguma violência doméstica, ele deve comunicar às autoridades, às pessoas que podem intervir nesse caso. E aí, claro, existiu toda uma discussão se isso não era invasão de privacidade, intervenção de um porteiro de um prédio. E aí a gente disse que não. É como você disse, a gente tem que meter a colher, sim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem rapidinho. Eu morava, quando eu fazia meu doutorado, eu morava em Itajaí, mas eu ficava uns dias aqui num apartamento, num condomínio ali no Estreito. E assim, chegava 9, 10 da noite, aquela mulher em cima do meu edifício, do apartamento em cima do meu, chorava e ele batia nela, ele dava soco. E eu falei com o porteiro, disse, olha, está acontecendo isso todo dia. Aí ele disse, não te mete porque é coisa deles, a gente já até denunciou, a polícia já veio, mas não adianta, eles gostam de viver assim. Eu falei, não, eu duvido que essa mulher goste de apanhar ou de sofrer desse jeito. Ele botava lá embaixo do chuveiro e socava, a gente via que era barulho de água com soco, né? E aí eu liguei para algum número lá, que na época não me lembro mais,
E aí me disseram que vinham, nunca vieram, nunca aconteceu nada, a mulher continuou apanhando, falei de novo na portaria e nada. Por quê? Porque em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não, se mete, agora se mete. Se mete e tem uma lei, inclusive, que diz que sim, nós podemos e devemos denunciar, falar, reclamar, brigar, não deixar. E crianças, então, como tem criança nesses condomínios, nessas casas, nesses, no meio urbano, no meio rural, junto às populações mais vulneráveis, que estão sendo mais ainda assediadas, abusadas sexualmente por conta da pandemia. Né? E muita gente acha que isso naturaliza, né? Como se fosse... Bom, vamos pegar uma frase de um representante que foi eleito não por mim, que não me representa, e que disse que só não estupra uma mulher porque ela é feia. O que vocês querem? O estupro é praticamente autorizado, né? Então, sim, existem esses canais, como eu falei, esses dois aqui em Santa Catarina. Estamos montando, junto com a LESC, você sabe, né? A LESC, a UFSC, o IEG e tal, o Observatório da Violência contra a Mulher em Santa Catarina, que é muito importante para juntar, né, os dados e poder propor políticas públicas mais eficazes. Então, é isso. Como eu disse no final da minha fala, não se calem. Não levem para casa. Não aceite aquela tortura, qualquer que seja. A psicológica, como falou muito bem a Carolina, ela é muito... Nossa, no meio rural, gente, no meio rural. Dá até uma tristeza de saber como é isso no meio rural. Por isso que nas minhas crônicas eu estou sempre trazendo falas da minha mãe lá do interior do meio rural e discutindo essas falas, porque é pesado. Pesado. Obrigada, professora Marlene. Nós não seremos mais silenciadas, né? Nenhuma de nós não seremos mais silenciadas. Nós começamos a falar, né? E o convite é que para as pessoas, porque existem vozes emergindo, as vozes estão vindo, né? Às vezes as pessoas perguntam, muitas vezes, por que trazer essa história de violência sexual agora? Ah, por que só falou hoje? Ou por que trouxe agora que apanhou? Enfim, as vozes estão emergindo, os tempos estão mudando e as pessoas estão se encorajando. Tem gente que apaga da memória uma violência que sofreu e em um determinado momento da vida vem. Então não perguntem por que só agora, ou falem coisas que façam a pessoa se sentir mal. A gente precisa criar uma cultura agora, porque as vozes estão emergindo, de ouvir. Vamos ouvir em silêncio a história, a dor do outro, porque ele traz um relato de experiência, né? Então, nesse sentido, porque muitas vezes quando alguém traz um relato, como a professora Marlene falou assim, ela gosta, eles se entendem, não, é um silenciamento daquela dor. Sim. Ninguém gosta desse tipo de violência. Às vezes a pessoa está tão vulnerável, tão desamparada, ela teve tão pouco afeto na vida, ela tem uma dependência daquela relação que ela não consegue sair. E aí, às vezes, até os amigos ficam, eu desisti. E aí a pessoa fica mais sozinha e mais desamparada. Como bem pontuou a Carol, né? De novo, da gente ter essa empatia, essa sororidade entre mulheres. Porque não é simples pessoas que têm uma fragilidade emocional, que têm codependência financeira, inclusive, e outras saírem de relações abusivas. Então, de novo, faço coro aqui, nós mulheres não seremos mais silenciadas. Espero, é um convite, um pedido e também, de certa forma, uma exigência. Nos escutem, parem de falar que é mimimi, que não sei o quê, porque a sociedade, nós não queremos tomar o poder, nós queremos construir uma sociedade com mais equidade junto com os homens. Diferente do patriarcado, nós não queremos agora o matriarcado, nós queremos construir juntos. Então, eu convido vocês agora a fazerem as considerações finais, a Carolina, depois a professora Marlene, e aí eu vou fazer o encerramento. De novo, assim, gratidão, gratidão, gratidão por esse encontro, né? Conhecer vocês mais de perto e estar me nutrindo e ouvindo tantas coisas que fazem o meu coração vibrar. Obrigada, Aline. Sim, que conversa boa, assim, né? O tema não é simples, mas eu acho que todo lugar onde a gente se encontra, se reconhece, é maravilhoso, assim. Uhum. Eu, então, agradeço muito o convite, a oportunidade. Queria dizer, assim, que para as mulheres que estão nos escutando, aquelas que são do judiciário ou não são, o Coletivo Valente
de uma certa maneira, está de portas abertas, né? Hoje o nosso grupo de WhatsApp é para servidoras, esposas de servidores, filhas, a gente já tem filhas de servidoras. A ideia também é estagiárias, não tem nenhuma, mas ele está aberto para estagiárias e para trabalhadoras terceirizadas. Seria muito bom que esse coletivo um dia ele possa ser aberto, experiências com mais sindicatos e com, né, a ideia é sempre abrir, eu acho. Mas assim, a gente fica à disposição. A gente não caminha sozinho, né? Então, assim, se precisando para falar, para conversar, pode ser em espaços institucionais ou mulheres que precisam de ajuda, se achar qualquer valente, chame, porque essa é a nossa ideia. E a gente não... É para frente, né, que se anda. Eu acho que é para construir uma sociedade mais justa, mais igualitária. O lugar do privilégio, ele é um falso lugar, né, porque ele no final não gera boas condições de vida. Uma posição que ela gera sofrimento, morte, submissão do outro, não pode ser boa. Não pode ser boa, né? O machismo, ele é ruim para os homens também, ele é pesado. Então, assim, vamos construir uma sociedade melhor. Eu acho que essa é a tarefa. A gente tem perdido muito politicamente nos últimos anos, né? Faço cor às salas da professora Marlene. Não são os representantes que a gente precisa. Então, a gente tem que recuperar o campo progressista, tem que conversar sobre as questões de raça, das mulheres, das populações que estão em situação vulnerável, de classe, né, de distribuição de renda, de desigualdade, porque são situações que saem do mesmo lugar, e fazer a boa luta, né? Eu acho que fazer a boa luta. Não vão nos cansar tão fácil, né? A gente tem um beijo bem grande, um abraço, e a gente se encontra nos espaços de debate, sempre. É isso. Belas palavras, Carolina. Faço minhas as tuas palavras. A gente se encontra nos espaços de debates e, quiçá, não muito distante, a gente possa trocar e compartilhar os bons abraços. Vocês não fazem ideia de como eu sinto falta de abraço, falta do contato, né? Porque tu não tem contato não pode ter contato com ninguém, só tenho com a minha mãe quando estou no interior, agora estou em Florianópolis. Nem com a minha mãe eu tenho que ter tudo cuidado, mas como eu tenho que medicar, né? Ela enfim, precisa de cuidados muito próximos, eu me cuido o máximo para ficar perto da minha mãe. Mas os abraços, o contato, o físico, o carinho, né? Isso faz muita falta para a gente. Nós não queremos um tempo do Aravante onde nos cerceiam os abraços. Eu tenho dito isso também, né? E quero agradecer muito esse convite, porque a gente nunca sabe como é que vai ser, como é que é e tal, né? Eu faço muita live, então eu sempre penso, como será que vai ser? Será que eu vou conseguir falar? Às vezes eu faço um roteirão e depois eu largo o roteiro. E foi o que eu fiz hoje. Eu tinha um roteirão, larguei o roteiro, porque, né, tu começa a falar sobre coisas que tu acha que é pertinente nesse lugar de fala, nesse momento, então... E que bom que algumas coisas podem ficar de forma que façam as pessoas refletirem, porque para mim o mais importante desses debates, dessas falas, das coisas que eu digo, que eu ouço, é que as pessoas reflitam. Mulheres reflitam e homens reflitam, principalmente homens reflitam. Reflitam se a sua conduta está sendo legal, se ele não está fazendo se as suas companheiras, filhas, namoradas, amantes, não importa quem, mas companheiras mulheres estão sofrendo alguma violência, qualquer que seja, por mínima que seja, mas é uma violência, né? Então, pensar nisso, pensar no respeito que as colegas de trabalho, os colegas de trabalho, mas as colegas de trabalho têm que ter. Eu estava lendo agora há pouco de um escândalo aí de um diretor de cinema muito famoso, não sei se é diretor de cinema muito famoso, que surgiu aí um escândalo que ele assediava grosseiramente, tentava estuprar um monte de atrizes, né? Aí eu fico pensando, o que tem na cabeça desses homens que fazem isso? O que eles pensam, né? Então vamos pensar que ninguém é propriedade de ninguém, né? Nós não somos propriedade de ninguém. O corpo de uma mulher, de uma criança, não é propriedade de ninguém.
Então, ele nos pertence. Eu posso dizer sim ou não, mas eu tenho o direito de ser respeitada no meu sim e no meu não, né? Enfim, eu vou começar tudo de novo, se deixar. Muito obrigada, muito prazer em te conhecer, Carolina, muito prazer, Aline. Obrigada a moça que está na retaguarda, que eu não me lembro o nome dela agora. A Renata. A Renata, obrigada. Obrigada a quem nos assistiu, quem ouviu, né? Eu estou à disposição para falar em sindicatos e com grupo de mulheres, em coletivos, sempre que precisarem de mim. Eu tenho clareza que o meu lugar como mulher militante, feminista, braba com essas coisas, denunciativa, nesses lugares de fala, onde a gente pode debater essas questões e possa levar a alguma subjetivação, que as pessoas se subjetivem, que as pessoas pensem. Né? Quanto mais a gente faz isso, mais pessoas, né, ouvem, mais pessoas refletem, mais pessoas compreendem, se não muito mais a dor das mulheres, pelo menos. Muito obrigada para vocês, viu? Tudo de bom final de semana e um beijo grande. Obrigada, professora Marlene. Eu quero agradecer de novo vocês imensamente, Carolina, do Coletivo Valente, e também do Sinjus, que é a professora Marlene, né, da Associação da UDESC, né, do sindicato, a Prudesc. A Prudesc, também representante da UDESC, professora aposentada, e do Portal Catarinas, as duas, né. Quero agradecer vocês, quando vocês acolheram o meu convite, né, essa é a primeira live do Matemática Mais Social, que a gente, de responsabilidade social, que a gente está fazendo, né. Eu venho fazendo o pedido, e aí a nossa diretoria em especial, quero agradecer o presidente, o Alexandre, disse, então tu toca. E aí surgiu os nomes, o Paludo, que é nosso assessor, também nos ajudou nessa mediação com os contatos, né? Quando ele sugeriu, eu pensei em alguém inicialmente do Portal Catarinas, ele sugeriu a Marlene, eu falei, nossa, mas a Marlene... E aí, quando ela topou, eu fiquei, meu Deus, a professora Marlene, e que aula de novo, assim, agradecer, né? Agradecer essa aula maravilhosa, agradecer a oportunidade de estar aqui, a gente está mediada por uma tela, eu também adoro abraçar, quem me conhece sabe que adoro abraçar, adoro beijar, estou sentindo muita falta de contato físico, mas encontrar mulheres, né? Então, acho que esse também é um encontro que pode dar frutos. Sim. Eu falei, né? Eu quero ter um coletivo como o Valente na Assembleia, mas se abrir para público externo, estou me candidatando. Maravilhoso o trabalho de vocês. Acho que a gente tem que unir as categorias, e esse é um espaço de encontro, de valorização do serviço público, de valorização dos sindicatos, de valorização das mulheres e da luta das mulheres, e, de novo, né, de criar receptividade. Talvez seja por isso que o conhecimento é tão assustador, porque querem queimar livros, né, porque o conhecimento traz transformação. Então, o nosso convite, né, o convite que eu quero deixar aqui, a Aline, vice-presidente do Sindalesc, agradecendo a audiência, agradecendo a presença de vocês, é convidar as pessoas a ouvirem. Não precisam concordar com a gente 100%, mas se abram para ouvir esse conhecimento, essas narrativas, porque é uma troca de saberes. Então, é preciso, né, que a gente possa dialogar. A gente está num momento tão difícil que não se dialoga com a diferença. Você falou uma coisa que eu não concordo, eu não quero mais falar contigo. E a gente cresce com a diversidade, a gente cresce com a diferença. Então, agradecendo de novo imensamente a vocês, a audiência, a oportunidade que o Sindalesc está oferecendo. A gente vai fazendo outras lives também com questões de responsabilidade social, porque entende que é um papel muito importante do sindicato debater questões de relevância social e que colaborem para uma sociedade mais inclusiva e mais justa e mais democrática. É nosso papel também, né, na formação cidadã. Então, de novo, agradecer a Renata, que é o nosso staff aqui também, da comunicação do Sindalesc, maravilhosa. Eu recebi vários elogios ontem sobre a arte do evento, que ficou muito linda, né? Então, agradecer a Renata por toda a colaboração, a toda a equipe do Sindalesc. E, de novo, assim, muito grata, especialmente, né, várias coisas, Aline, mulher, pedagoga, funcionária pública, mas em especial enquanto ser humano, indivíduo, estar nessa conversa com vocês, ter aprendido tanto, ter trocado, poder, ainda que seja pela tela, sentir, me faz ter um sentido de vida, de que o que a gente está fazendo
pode colaborar, né, para melhorar a vida de tantas pessoas. E só frisando, né, quem quiser saber mais sobre o combate, né, à violência contra a mulher e mecanismos de proteção, mecanismos de denúncia, a gente colocou nos comentários o link do Ministério Público, que tem uma cartilha e tem todas essas informações. Então, eu sou só gratidão e agradeço demais a vocês, quem esteve conosco até agora. Muito obrigada.